É só falar. Tu consegue sim, quer tentar? Vai ali, do lado da câmera tem um compartilhar tela. Se você olhar da câmerazinha embaixo aí. No Meet, se você quiser tentar. Aqui. Deixa eu ver. Isso, né? Isso mesmo, tá aparecendo aqui para nós. Ok. Tá bom? Ótimo. Vocês me Agora ouvem fique à bem? vontade, tá, Muito Biba? obrigada. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Ouvimos bem. Sim, te ouvimos bem. Então, beleza. Então, sempre uma alegria para nós poder participar, né, desse momento de reflexão que o Espiritismo nos proporciona. É realmente uma filosofia incrível, né, encantadora. E a gente, quanto mais eu estudo, mais eu continuo me encantando, né? Eu estudo Espiritismo há 35 anos e continuo cada vez descobrindo coisas novas, né? Tem assuntos que a gente pensa, não, aqui não tem mais nada novo para mim, mas aqui o Espiritismo ele não cessa de me entregar, né, novas nuances, novos entendimentos. Então, eu trouxe para vocês hoje uma história que eu encontrei por acaso, assim, esses acasos que não existem, né, nos meus estudos, lendo um livro do Chico Xavier, sobre o Chico Xavier, né, que se chama Entre Duas Vidas. Aqui a minha edição é uma edição velhinha, né, é um livro do Elias Barbosa, e nesse livro, no final desse livro, tem uma mensagem que eu vou mostrar para vocês no final, né? E que foi o que deu origem a toda a pesquisa dessa história que eu vou contar para vocês hoje, para falar sobre a criança e o evangelho, né? Então, quando a gente estuda a respeito da infância, a gente percebe que a infância ela é uma oportunidade de recomeço, certo? Para todos nós. A todos nós é dada essa oportunidade de recomeço. E ela faz parte dessa característica de Deus, né? Que inclusive Jesus nos traz, mas todos os filósofos, de que Deus é bom. É pela bondade de Deus que a gente tem essa lei universal da reencarnação. Então, a oportunidade de recomeçar e a oportunidade de que esse recomeço, de fato, nos traga um certo esquecimento do passado. Então, essa reencarnação, ela nos permite aprender, ela nos permite ir cada vez mais nos familiarizando com o que são as leis divinas que regem o universo. Existe, às vezes, uma crença um pouco equivocada, onde a gente diz assim, a pessoa hoje sofre porque foi má no passado, né? Então, essa crença, ela é um pouco truncada, não é bem assim que o Espiritismo vê a questão do sofrimento, mas como um reflexo da nossa situação atual, daquilo que nós ainda trazemos e que estamos aqui colocados para que, através das lições do nosso projeto de reencarnação, a gente vá aprendendo e vá melhorando, como a criança entra na escola, né? E sai da escola depois com toda uma gama de aprendizados que ela vai usar para a vida toda. Então, assim, todos nós, hoje adultos, que passamos pela alfabetização, passamos por uma série de aprendizados ali que funcionaram para que a gente desenvolvesse a capacidade de pensar, de refletir, as habilidades de convivência, né? E a reencarnação, ela está sempre ligada a um planejamento divino. Um planejamento micro, né? Que ele nos envolve e envolve as pessoas ao nosso redor, e que vai se expandindo e muitas vezes vai chegando num planejamento até planetário, quando a gente pensa nos grandes líderes, nas grandes fortunas, nas pessoas que reencarnam para impactar as vidas de muitas pessoas, às vezes milhares de pessoas, né? Então, imagina uma pessoa que reencarna
no interior, né? E mora a vida inteira ali no interior, constitui família, mas nunca sai de lá. O planejamento dela envolve, às vezes, pouca gente, né? É uma reencarnação, vamos dizer assim, bem simples, e que traz para ela aprendizados muito preciosos, né? Para ela e para o núcleo onde ela reencarna essa pessoa. Mas, às vezes, vamos imaginar uma pessoa que reencarna para assumir a presidência de um país, né? Então, ela reencarna e toda a vida dela, todo o seu trabalho vai impactar muita gente. E isso tudo faz parte de um planejamento. Outra coisa que está ligada ao planejamento também é a escolha das nossas provas. Então, a gente, embora reencarne com essa aparência aí, como a da criança no colo de Jesus, né? Com essa aparência da inocência, nós somos espíritos milenares, com um passado, e que necessita ajustes para o seu aprendizado. Então, a gente solicita, participa desse planejamento junto dos nossos maiores, né, dos espíritos que nos orientam, e a gente solicita as provas que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. E se a gente errou em algum ponto do caminho, muitas vezes a gente pede provas condizentes com esse erro para fazer um aprendizado ali, né? Então, se eu, por exemplo, não soube valorizar a minha família, né, traindo a família, abandonando a família, eu posso solicitar muitas vezes algum tipo de prova relacionado a não ter família, né, nascer na orfandade, ou então perder os pais cedo, ou enfim, né, ter que morar longe, passar ali por algumas provas que me ajudam a aprender a fixar esse ensino de valorização da família, né? Porque, infelizmente, a gente é assim, a gente só dá valor quando perde, né? A gente só verifica como é maravilhoso ter uma mãe, normalmente quando a gente não tem a mãe mais, e daí a gente olha ao redor e vê os outros com a mãe, e eu não tenho mais a minha mãe, daí a gente dá grande valor, né, para essa figura. Então, nós somos assim, muitas vezes nós aprendemos de forma mais grave, né, que marca mais através da privação e através de um certo sofrimento. Não é que ele seja necessário, né? Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala da bondade de Deus e do planejamento da reencarnação, de uma quadrinha do Cornélio Pires, onde ele conta no livro Coisas deste Mundo, sobre um guerreiro medieval que, com a sua espada, cortava braços e pernas, né, do exército inimigo. Ali era um excelente soldado, né? E quando ele se embatia no campo, ele causava, assim, né, destruição, como um soldado faz na batalha, na guerra, né? E aí, como é que a gente pensa que uma pessoa que faça isso para os outros, mesmo que a mando do governo, no caso da guerra, como é que ele resgata isso que vai contra a lei de não ferir o próximo, né? Então, a gente pode pensar, ele precisa passar por uma prova onde ele perca o braço, onde ele perca a perna, mas não é a única maneira de fazer o aprendizado, né? Ele pode reencarnar, que é o que o Cornélio Pires conta, como cirurgião, né? E pode vir, então, arrumando os ossos quebrados dos outros, né? Arrumando braços e pernas que os outros quebram aí em acidentes, cai de bicicleta, né? Cai da escada. E aí ele vai ser, então, no passado, foi aquele soldado que com a espada quebrava o osso dos outros, e agora ele é o médico, né? Ou o enfermeiro, que no seu trabalho ele ajuda a remendar e a cuidar dos ossos quebrados. Faz o mesmo aprendizado. Né? Então, não existe um único meio de aprender, existem inúmeros meios de aprender, porque o bem ele é diverso, né? Então, a gente pode sempre solicitar de acordo com as nossas necessidades. Faço essa introdução para vocês, porque eu vou contar uma história de reencarnação e que tem esse planejamento, né, de um aprendizado importante envolvendo um espírito. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos, né, nas glórias, né, do brasileiro, a presença de Alberto Santos Dumont, não é?
que é tido como o inventor do avião, né? Foi um dos primeiros ali, aí uma disputa entre os irmãos americanos, mas há quase um consenso, né, de que Santos Dumont foi esse grande pioneiro da aviação e ele era brasileiro. E, de fato, em 1876, a Federação Espírita Brasileira recebeu uma mensagem e o espírito que se comunicou e que mandou essa mensagem em um grupo mediúnico e que mais tarde essa mensagem veio parar às mãos da Federação Espírita Brasileira, esse espírito Etienne Montgolfier, ele escreve o seguinte: vencer o espaço com a velocidade de uma bala de artilharia em um motor que sirva para conduzir o homem, eis o grande problema que será resolvido dentro de pouco tempo. Olha lá, 1876, a gente está ali no início da Revolução Industrial, né, no meio da Revolução Industrial, então os trens a vapor, a industrialização começando, mas ainda a gente não tinha, né? A lâmpada elétrica estava começando, ia surgir mais para frente, né? Toda uma série de invenções, elas ainda iam aparecer. Então, o espírito escreve: essa máquina poderosa de condução não há de ser uma utopia, não. O missionário que traz esse aperfeiçoamento à Terra já se acha entre vós. O progresso da aviação aérea, que tantos prosélitos têm achado e tantas vítimas ha feito, não está, portanto, longe de realizar-se. Porque, embora Santos Dumont tenha sido um pioneiro, ele não estava sozinho e não era o único tentando fazer uma máquina que voasse, né? E aí a gente vai vendo como há um planejamento também dos avanços, né, que existem no planeta Terra, e que envolvem inúmeras pessoas que reencarnam com esse planejamento de dar esse avanço para a humanidade. Então, o espírito aqui em 1876 conta que já está um missionário a postos para trazer, né, esse aperfeiçoamento que é a invenção do avião. Alberto Santos Dumont vai reencarnar, então, em 1873. Olha, na época dessa mensagem, ele tinha 3 anos de idade. E o espírito diz: já está, né? Que já se acha entre vós. Então, ele já estava reencarnado e tinha 3 anos de idade. Mas vai morrer novo, né? Ele vai desencarnar em 1932, com 59 anos. E foi, de fato, um homem que nasceu numa família que tinha condições, uma família com bastante erudição. Ele teve acesso a bons estudos, né? E vai, então, se dedicar à pesquisa e vai desenvolver, então, com sucesso, o avião, entre outras, né, invenções que ele vai fazer. Mas o que aconteceu quando ele desenvolveu o avião, né? A gente vai ver aqui que ele pega, já na idade adulta, a Primeira Grande Guerra. E durante a Primeira Grande Guerra, o avião é usado, né, para lançar bombas sobre os inimigos. E ao ver esse uso, né, da sua invenção, que na sua ideia deveria ser algo para aproximar os povos, para trazer a paz, que deveria ser uma invenção que encurtasse distâncias para ajudar as pessoas em necessidade, né? Ele era uma pessoa muito voltada para esses valores, né? Que considerava tudo isso muito importante, era um homem de grande inteligência, e ele então se desespera ao ver esse quadro, né, do avião dele ser mal usado. Esse comportamento, ele se repete. A gente vai encontrar vários grandes gênios ao longo da história da humanidade, médicos, né, em outras áreas da humanidade, que também, quando eles percebem que estavam errados em um determinado ponto, eles se desesperam e cometem, né, um ato de infração divina, que é o suicídio. Então, Alberto Santos Dumont, quando ele vê o seu avião ser mal usado, ele se desespera, ele perde a esperança
e ele comete o suicídio, né? Ele se enforca e morre assim, então, causando uma comoção muito grande, né? No Brasil e no mundo, por causa esse grande gênio que se desespera, né? E perde a esperança e recorre, então, ao suicídio, por causa do sofrimento que ele sentia, né? Então, imaginem vocês um espírito assim missionário que cumpriu a sua missão, porque uma parte dela, né, porque trouxe para nós então um grande avanço. Nós somos gratos e devedores dos aviões até hoje, né? E embora os aviões tenham sido usados, inclusive para lançar as bombas nucleares, quem de nós, né, não se beneficiou de aviões que carregaram vacinas, que carregaram medicamentos, alimentos, e vimos os aviões aí fazerem grandes coisas, né, e encurtarem distâncias, né? Então, a gente tem aqui a apresentação de uma personagem e como será que fica ele, então, na vida espiritual. E essa história eu vou contar para vocês hoje, mas antes de eu contar, nós vamos lá para 1915, onde nós vamos encontrar, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O Brasil é uma terra abençoada mesmo, né? Porque olha que nasceram aqui personalidades maravilhosas. E em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, vai reencarnar um homem que nós vamos conhecê-lo como Clóvis Tavares, né? Então, o Sebastião Clóvis Tavares reencarna em Campos dos Goytacazes e um ano depois reencarna uma mocinha no mesmo lugar, ali na mesma cidade, que se chama Maria da Conceição Rocha e Silva, mas que é conhecida no meio espírita como Nina Aroeira, né? É o pseudônimo que ela adota, e ela é muito conhecida por esse nome. Uma grande poeta, né? Uma poetisa assim de mão cheia, e ela morre cedo porque ela fica doente, né? E desencarna cedo. Mas eles dois eram colegas de escola e depois vão se tornar namoradinhos de escola. E o Clóvis Tavares estava noivo, né, da Nina Aroeira quando ela vem a desencarnar. E antes dela desencarnar, ela acaba conhecendo o espiritismo. Era uma mulher assim à frente do seu tempo, uma mulher realmente muito inteligente, uma grande escritora. E quando ela fica doente, ela acaba conhecendo o espiritismo através de um idoso, né, de um senhor assim de bastante idade, a quem ela se afeiçoa e que cuida dela como um familiar, com muito desvelo. E o Clóvis Tavares era assim um pouco materialista, não acreditava em muita coisa, eles eram muito jovens, eles queriam que o Brasil fosse um país melhor e achavam que iam conseguir isso através da Revolução, né? E então eles têm as suas dificuldades, os seus percalços ali naquela época, 1935, né? Uma época já mais conturbada na nossa política, e ela então desencarna e ele fica sozinho, não chegam a casar-se, mas ela desencarna, eles já estavam noivos, né? E aí ele conhece o espiritismo. Ele conhece primeiro o livro Parnaso de Além Túmulo, ele era uma pessoa que amava poesia, né? Sempre gostou, e depois ele conhece Chico Xavier. E fica muito amigo do Chico Xavier, se encanta com o Chico Xavier. E, gente, ler a história do Clóvis Tavares é maravilhoso. Olha, eu tenho aqui o meu 30 anos com Chico Xavier, que é um livro que tem outras edições, ele tem outras capas, já a minha edição é bem velhinha, ela foi da minha bisavó, né? Depois da minha mãe, e agora ela está comigo. E é um livro delicioso de ler, porque o Clóvis conta toda essa história dele com a Nina Aroeira, dele conhecendo o Chico e das coisas que ele encontra. E ele funda, em Campos dos Goytacazes, uma escola, né? Que é a Escola de Jesus. E ele abriga, né? Recebe crianças onde ele vai ensinar a evangelização. E claro que cada pessoa que começa uma organização para fazer o bem,
recebe o apoio dos espíritos amigos, né? Que estão interessados em promover o bem. Então, por exemplo, vocês aí no grupo, né? Vocês têm um grupo de espíritos amigos que coordenam, ajudam, amparam nas atividades, né? Assim como nós aqui, todos os grupos aqui de Concórdia também têm os seus grupos de espíritos amigos que ajudam. E o Clóvis também tinha, né, esse grupo de espíritos que ajudava na escola, né, e que mandava através do Chico mensagens para ele, poemas, cartas, estimulando o trabalho, estimulando para que eles fossem bem-sucedidos no trabalho no bem. E um dos espíritos que se comunica e que manda poesias, né, para ele é o Casimiro Cunha, que é um poeta maravilhoso brasileiro que está no Parnaso, né? E ele manda então poemas e eles publicam um livro que se chama Cartas do Evangelho, que tem como objetivo custear as ações ali da Escola de Jesus, né? E quem escreve a introdução desse livro é a Nina Aroeira, que manda através do Chico uma poesia, né? E faz uma apresentação do trabalho e da Escola de Jesus. Então a gente vê que, embora os espíritos, né, os parentes, os amigos, os conhecidos estejam no mundo espiritual, eles permanecem junto de nós, nos ajudando as nossas boas iniciativas, né, ajudando no nosso trabalho no bem, nas nossas dificuldades, eles estão sempre conosco. Então, mesmo ela sendo a noiva que morreu, né, a noiva que desencarnou, ao vir para o mundo espiritual, ela se transforma numa grande amiga espiritual, e era um espírito que tinha essa grandeza, né, e vai acompanhando, então, os passos do Clóvis Tavares. E o Clóvis Tavares recebe também, através do Chico, mensagens de um espírito que se identifica como Lill, que está ali escrito, né, do lado da foto, L-I-L-L. E esse espírito Lill, ele se apresenta como uma criança. E é muito raro a gente ver crianças no mundo espiritual, né? Porque a criança desencarna, mas ela não fica muito tempo no mundo espiritual, ela logo reencarna, ou então ela volta a assumir a sua forma antiga, antes de reencarnar, né? Ou dela como adulto. Então a gente não tem, assim, muitos relatos, né, de muitas crianças que permaneçam muito tempo no mundo espiritual como crianças, porque nós somos, vamos lembrar, espíritos eternos, e a infância é uma fase, né, é uma fase curta ali da nossa vida e que passa, né? Então a gente também, mesmo que desencarne na infância, não fica nesse estado ali no mundo espiritual. Mas esse espírito Lill, ele se apresenta como uma criança, o que é curioso, né? E manda mensagens lindíssimas, lindíssimas, sempre em forma de poesia, manda pelo Chico para o Clóvis Tavares. O tempo passa, o Clóvis Tavares conhece uma moça, se interessa por ela, se apaixonam, eles se casam, constituem família, e aí eles têm o primeiro filho, né? E o primeiro filho, ele casa, então, com Hilda Musa Tavares, né? E eles têm 4 filhos juntos. Mas aí, o primeiro filho que eles têm, quando reencarna ali em 3 de março de 56, né? Conhecido como Carlinhos, filho, então, de Clóvis e de Hilda. E quando esse menino tem 9 meses de idade, ele sofre um acidente. E ele fratura aqui a vértebra do pescoço e fica paralítico, né? Fica tetraplégico, na verdade. Então, a gente vai encontrar aqui uma família com 4 filhos, mas que o filho mais velho, o primeiro filho, é portador de necessidades especiais, né? É um filho que é uma pessoa portadora de deficiência. Isso em 1956, 1960, né? A gente, se hoje é difícil, né, gente, ter um filho assim, imaginem naquela época, né, onde nem se falava ainda dos direitos da pessoa com deficiência. Então, era uma família que convivia muito entre si, né, voltados muito para eles mesmos e que se amavam muito
e tinham assim uma estrutura de intimidade muito linda. Os irmãos vinham para perto do irmão que era deficiente, que ficava acamado, né? Que ficava ali no quarto. Então, um irmão vinha e trazia flores, a outra irmã vinha e lia as lições para ele, o outro vinha estudar junto dele, né? Então, não é aquela família onde o deficiente é isolado, não, ele fazia parte da estrutura da família. A avó que morava junto ajudava a cuidar, a mãe. E quando o Clóvis Tavares pegava o filho no colo, né, na sala, levava o filho para o colo, eles conversavam apertando as mãos, né? Porque ele não falava, o Carlinhos, mas ele apertava as mãos quando ele queria concordar com alguma coisa, apertava as mãos do pai, né? Quando o pai falava com ele, brincava com ele e trazia ele junto da família. Então, a gente tem ali um convívio familiar cheio de muita doçura, lidando com as suas dificuldades, né? Mas o tempo vai passando, então o Carlinhos vai crescendo, os irmãos chegam e também vão crescendo, e a família vai se constituindo, né? Quando chega num determinado momento que o Carlinhos está ali na adolescência, ele sofre uma parada cardíaca e desencarna, né? Ele desencarna e aí, como não é surpresa para nós, né? Embora a gente pense, nossa, que triste é para a família, né? Ter que se separar do filho, do primogênito, muito triste, muito difícil, sim, mas como para nós, os espíritas, né? A morte é uma viagem, é uma passagem para o outro lado. Esse filho, então, ao chegar do outro lado, já se comunica, né? Através daquele correio maravilhoso que era o Chico Xavier, ele já manda mensagens para a família. E aí eu quero trazer para vocês, então, aqui hoje, a mensagem que esse filhinho, né? Esse jovem, ao chegar, manda para o pai e para a mãe. Então, ele diz assim: meu papai do coração, minha mãezinha querida, retornei dos vossos braços para a bênção de outra vida, né? Está dizendo que voltou para o mundo espiritual. Agradeço o vosso amor no berço que o céu me fez. Convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces na paz que hoje me alcança. Bendita a meditação que me refez a esperança. Tenho saudades de tudo que compõe o nosso lar. Saudade de vosso afeto, saudade de vosso olhar. Aqui, então, a gente vê o Carlinhos falando de como foi importante para ele esse renascimento, né, na família, e que foi o equivalente a uma meditação pela qual ele passou com a deficiência e o convívio com a família, e que refez a esperança. Então, a gente por aqui já vê que era, né, um espírito que queria muito passar pela infância e que precisava dessa reencarnação para refazer a esperança no próprio coração, porque a esperança é um sentimento que nós precisamos construir. A esperança é uma das 3 virtudes, grandes virtudes, é a fé, a esperança e a caridade, né? É uma tríade que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós. Então, são 3 virtudes que a gente deve procurar conquistar: a fé, a esperança e a caridade. E a esperança, ela compõe esse quadro nos dando o bom ânimo, né? Nos dando disposição. Então, ela compõe um quadro de qualidades espirituais que nós viemos desenvolver. Então, ele fala que essa reencarnação dele foi uma meditação que refez a esperança. Sinto ainda o vosso colo forrado de amor sem fim, o calor de nossa casa, os irmãos junto de mim. Recordo, Margaridinha relê trabalhos da escola. A palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores. Depois, com muito carinho, escuto maravilhado as leituras do Celcinho. Mamãe perfuma meu leito e depois, a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto falando-me de Jesus. Aqui nós temos a intimidade da família, né, gente? Vamos imaginar que isso tudo acontecia na intimidade do lar, ninguém sabia. O Chico não sabia.
E a poesia vem e traz esses detalhes, né? Quem era a irmã que lia os trabalhos da escola? Quem era o irmão que ia ler para ele? Quem era o outro irmão que trazia as flores, né? A mamãe que punha gotinhas de essência, de óleo no travesseiro dele. A gente não conta isso assim, né? Não publica isso, claro, a gente está falando aqui de uma época que não tinha redes sociais e Instagram, onde a gente mostra tudo, até o que come, né? Então, nessa época, isso fazia parte da intimidade da família. Então, olha que linda a mediunidade, atestando aqui, através da escrita do Chico, da psicografia do Chico, a verdade da imortalidade da alma, né? Quer dizer, é ele mesmo que vem e conta esses detalhes, né? Depois, papai, rememoro, continua o espírito, antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas e as minhas falando as vossas, né? Que ele apertava a mão do pai quando ele concordava, quando ele queria dizer alguma coisa. De nossos entendimentos, nenhum se passou em vão. Tudo aquilo que dissestes carrego no coração. Outra fonte de ternura de meu peito se extravasa. Revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Agradeço-vos contente o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes clareando-me o caminho. Então, ele traz aqui esses detalhes, né? E dizendo ali, ó, nenhum dos nossos entendimentos se passou em vão. Carrega tudo no coração. Muitas vezes a gente tem um familiar que está alheio, pode ser uma criança, pode ser um idoso, né? E que por causa da deficiência não consegue se comunicar conosco, mas ele retém tudo o que se passa, tudo o que é falado, tudo o que está acontecendo. Ele pode estar em coma, ele pode estar paralisado, mas está registrando aquilo que se passa ali ao redor. A sombra passou, agora esquecer para servir é a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer, seguir à frente rogando o trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio, meus pais queridos, astros do meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. E aqui, então, o Carlinhos nos diz, né, que se encontra feliz e em paz, né? Está dizendo ali, e o que é que ele busca agora? Esquecer o passado, né? Que está quitado, a prova foi cumprida, e agora ele quer aprender a afeiçoar-me ao dever, né? Não desistir do dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer, planejar novas reencarnações, planejar novas missões, né? Seguir à frente rogando trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno, né? Às vezes, uma vida que impacte muitas pessoas é muito difícil. Mas quando a gente tem a humildade verdadeira, nós conseguimos atravessar mesmo uma vida de reis, mesmo uma vida de um presidente, né? Mas é preciso ter a humildade. E enquanto não se tem humildade, é preciso pedir a Jesus que nos ajude a conquistar essa humildade, né? O dom de ser pequeno. Então, nós passamos pela infância, onde somos dependentes, para aprender a conquistar essa humildade também. E muitas vezes na velhice, quando voltamos a nos tornar dependentes, também é o ensinamento da humildade para nós, né? E aí, aqui no final, então, ele diz: anseio construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus. Sois para sempre comigo, dois anjos do amor de Deus. Ele mandou essa mensagem em 1973. E aí, para quem é bom é bom leitor, né, ou que gosta de assistir aquelas histórias e que já vai antevendo o final, já somou 2 mais 2, que dá 4, e já entendeu, né, que o Carlinhos é a reencarnação de ninguém mais, ninguém menos do que o Santos Dumont. Então, esse grande espírito, né,
que foi tão inteligente, mas que, num ato de desespero, desistiu do dever da vida, né? E pelo suicídio voltou para o mundo espiritual, solicita essa reencarnação nessa família, né? Encontra uma família que pode, que está em condições de recebê-lo, reencarna e vive ali 14 anos com uma deficiência que tinha não o intuito de punir. Veja, é importante a gente fixar esse ponto. A deficiência não tem o intuito de punir, ela tem o intuito de ensinar. Ele solicita o aprendizado da humildade, o aprendizado de aprender a ser pequeno, o esquecimento do passado e a construção de novos valores, entre eles os valores da esperança, da fé. Então, ele vem numa família profundamente evangelizada, né? O Clóvis Tavares, um missionário do bem, nós podemos dizer, uma pessoa que se esforçou por ajudar os outros, fez um trabalho maravilhoso dentro da educação. E esses exemplos, então, serviram, né, para que o Santos Dumont, na vida espiritual, como Liu, que se apresentava, então, como uma criança para o Chico Xavier, se apresentava como uma criança mandando mensagens para o Clóvis Tavares, porque já estava no treinamento da humildade, né? Já estava fazendo todo aquele preparo assim da humildade que a infância ensina. Então, ele se apresentava assim, e aí ele reencarna e faz todo esse período ali de aprendizado, e depois nos manda para coroar o nosso estudo da reencarnação, né? Nos manda essa linda poesia pelo Chico Xavier, e que se encontra neste livro aqui, Entre Duas Vidas, que é um livro, então, do Elias Barbosa, que traz vários casos de psicografias que o Chico Xavier recebeu, contando as histórias das famílias, e este é o último caso, né? É a história que fecha o livro, e que o Elias Barbosa pede para o Clóvis Tavares se ele pode publicar essa mensagem. Ele diz, sim, pode publicar, fico muito feliz se ajudar alguém, né? Então, queridos, a gente quis trazer hoje esse caso lindíssimo, né? Junto com a poesia, esse caso de reencarnação, para a gente ver como Deus é bom, né? Que coisa maravilhosa que é a gente olhar e estudar a reencarnação e a gente ficar assim, abismado diante da perfeição das leis divinas, que não importa qual foi o nosso erro, nós vamos receber a oportunidade de reparar esse erro. Não importa qual foi a nossa conduta, nós vamos receber o ensinamento necessário para melhorar cada vez mais, melhorar sempre, melhorar caminhando em direção à felicidade. Então, o Espiritismo nos ensina que nós somos livres na nossa atitude, mas somos responsáveis a colher de acordo com a nossa atitude. Nós podemos semear o bem e colheremos as flores do bem, e também podemos semear ali coisas não tão felizes, e vamos colher, como é natural, a consequência dessas nossas escolhas. Mas a lei divina, ela está sempre nos conduzindo em direção ao aprimoramento e à perfeição. Então, mesmo que a gente seja um pouco rebelde, mesmo que a gente desespere, mesmo que a gente pense em desistir de tudo, nem assim nós estamos abandonados pela providência. Sempre ao nosso redor, espíritos que nos amam e que estão nos amparando, nos trazendo para que a gente leia aquela página, escute aquela mensagem, perceba essa lição sempre para nos aprimorar, para nos fazer desenvolver as potências que trazemos dentro de nós e que são potências espirituais. Nós não estamos aqui colocados para as grandezas que passam, mas estamos aqui reencarnados para desenvolver em nós os poderes do Espírito que permanecem eternamente. Então, aquilo que nos traz a capacidade de amar, de perdoar, o entendimento, a inteligência, a solidariedade, a piedade, a esperança, a fé, como dissemos antes. Então, para isso, nós estamos aqui reencarnados. E dentro sempre, né, da família, do núcleo onde trabalhamos, junto das pessoas que são
os nossos melhores instrutores, justamente aquelas pessoas que nós pedimos que estivessem conosco, porque vão ser os nossos melhores instrutores. É quem mostra para nós aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos nos esforçar por melhorar. Então, Deus é muito bom, e nós queríamos, então, encerrar, né, essa nossa fala de hoje, deixando essa reflexão para todos nós. Como Deus é bom, que a gente possa agradecer a Deus, cada um de nós, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui hoje, né, ouvindo, estudando a doutrina espírita, que nos esclarece e nos dá essa tranquilidade diante das adversidades da vida, essa calma diante das provas, né, e nos dá também essa esperança no futuro cheio de felicidade que nos espera. Que Jesus nos abençoe. E assim, então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Isso, né? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Assim, isso mesmo. Então, vamos lá. Convido, então, todos a se unirem comigo em prece. Elevamos a Deus, nosso Pai, nosso pensamento agradecido. Rogamos neste instante, Senhor, aos nossos amigos espirituais, os espíritos responsáveis pela nossa reencarnação, nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que estejam conosco, que nos amparem em nossas dificuldades, que nos animem, que nos fortaleçam, dando-nos o ânimo e a coragem para vencer as provas da vida. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que convivem conosco. Pedimos por suas famílias, por seus lares. Pedimos pela comunidade onde estamos inseridos, a comunidade que nos acolhe. Pedimos que seja amparada e abençoada. Ajuda-nos, Senhor, a perceber onde podemos te servir melhor, aonde podemos agir melhor. Ajuda-nos a ver a necessidade do irmão que caminha conosco. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar em teu nome, usando todos os recursos que nos destes para o bem. Fortalece em nós, Senhor, a esperança. Dá-nos a tranquilidade diante das dificuldades da vida. Agradecemos pela bênção da nossa reencarnação. Agradecemos os instrutores que nos orientaram, pais e mães que nos receberam, e agradecemos tudo que temos. E gratos, Senhor, te rogamos que o teu amor cubra toda a terra, abençoa-nos a todos, especialmente os lugares de conflito, os lugares onde há mais necessidade. Que quando estivermos no aconchego do nosso lar, junto daqueles a quem amamos, possamos mandar um pensamento de ânimo e coragem para os lugares que estão com muitas dificuldades neste momento, os nossos irmãos em humanidade. Abençoa-nos a todos, Senhor, ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Dá para morar nesse lugar? Ai, que delícia te ouvir, sério, é muito bom. Acho que todo mundo está assim, né? Muito, muito bom. Obrigada mesmo. Nossa, essa casa está uma energia maravilhosa. E você e todos que te acompanham têm um papel muito importante nisso. Obrigada mesmo, de coração. Tá? Eu fico feliz que, olha, hoje eu consegui contar a história sem chorar. Eu tô com os olhos um pouquinho marejados, mas é da prece, né? Mas a primeira vez que eu fiz essa palestra, eu consegui mal e mal chegar até o final. Muito linda. Com a voz embargada, porque a história é realmente muito bonita, né? Muito linda. E a forma como você conta deixa ela ainda mais linda, mais gostosa de ouvir. Obrigada, viu? Obrigada, tá? Obrigada. Deus abençoe e tudo de bom para vocês, gente. Amém. Para vocês também. Até mais. Tchau.